Digital é Poder Cast no ar, seja bem-vindo a mais uma edição de muito conteúdo rico aqui no Digital é Poder. É uma satisfação e uma alegria ter a sua companhia nesta quinta-feira, mais uma vez, aqui no Digital é Poder Cast, que hoje fala de dois assuntos, dois aspectos da nossa saúde que interessam a você, que é candidato, e também a você que trabalha com comunicação e marketing político. Nós estamos com a Meiriane Souza, uma querida. Muito obrigada por você ter vindo. Ela que eu tenho que olhar aqui, porque é um currículo maravilhoso. Ela é psicóloga, ela é palestrante, ela é especialista em yogoterapia e ansiedade. Duvido que você está assistindo aí agora não sofre também desse mal, ainda mais trabalhando com marketing político. Seja bem-vinda, Meia. É uma alegria ter você com a gente. Muito obrigada pelo convite, por eu estar aqui participando, né? Desejo que vocês tenham um ótimo dia aí. Eu fiquei muito animada, né, com o seu convite, porque é um assunto que mais e mais pessoas precisam inteirar, se preocupar, né? Que é a saúde mental, que é a saúde emocional, porque está todo mundo preocupado com esse corpo, né? Mas e o mental? E o emocional? Muito obrigada por me convidar. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Vamos começar falando um pouco da sua história, da sua experiência, Claro. como é que é a Meiriane profissional, como que juntou todas essas técnicas, né, para ajudar as pessoas. Conta mais um pouco da sua origem, da sua formação, para a gente te conhecer melhor. Tá, bom, eu sou mineira de Uberaba, eu tô há 9 meses aqui em Brasília, então já tem muita coisa nascendo, né? Nossa parceria, estar aqui. As pessoas me perguntam, nossa, por que você veio, né? Eu vim para buscar um crescimento maior, uma abundância, né? Eu não vim pela falta, estava tudo certo. Eu tenho uma alma muito inquieta. Então, eu penso assim, né? Não sei se com vocês também é assim. Essa coisa de repente, tá tudo certo e aí tem uma inquietação. Não, mas pode melhorar, vamos fazer tal coisa, né? Então, eu estava com projetos, né, maiores que realmente eu não vi condições ali de estar exercendo, de estar consolidando eles. E aí eu recebi um convite de uma amiga para estar vindo para Brasília. Estou adorando, né? A cidade está me fazendo muito bem. E eu estava me sentindo assim, como se fosse uma planta, né? Precisando de mais espaço, né? E aí cá estou eu buscando esse espaço. Bom, mas eu sou psicóloga clínica, eu entrei na psicologia por uma vocação mesmo, um cuidado, uma empatia que eu tenho assim com as pessoas. Desde muito cedo eu fui trabalhar num hospital público, né? Com 18 anos eu fui ser auxiliar administrativo e ali eu conheci o trabalho de uma psicóloga hospitalar. E aí eu falei, uau, né? Ela não é médica, mas ela também faz um cuidado. O que é isso, né? Era uma profissão nova, né? Porque eu estou há 29 anos já sendo psicóloga. E aí eu comecei a me interessar, né? Que cuidado que era aquele que era além do físico. E acompanhando ali a rotina, acabei prestando vestibular e entrei nesse caminho, né? E eu sou muito feliz e grata por essa oportunidade, pois é um lugar, assim, de muito aprendizado, porque a cada história que eu escuto, a cada ação, cada projeto, eu também vou me transformando, porque o primeiro ouvido que ouve, né, é o meu, no caso. E aí, ali, eu já me encontrei, então nunca tive dúvidas dessa profissão. Eu sou uma pessoa, assim, que tenho muita vontade de transformar. Tudo que eu pego, assim, falar, se eu pego lá, de repente, umas plantinhas, um buquê de flores secas, por exemplo. Florzinha, será que tem alguma coisa aqui que dá para melhorar? Vou fazer um arranjo, né? Então, eu vejo isso muito no ser humano, essa possibilidade que nós temos de transformação. Então, não tem nada que está perdido, não tem nada que está errado, não tem... Então, de que forma? Dependendo o olhar que você tem sobre aquilo. E o ser humano é muito isso, né? Ele precisa ter esse olhar. E a psicologia me fez
chegar nesse lugar de conhecer o ser humano, de mergulhar nesse universo íntimo, mas ainda assim eu sentia falta. Falava, nossa, parece que eu estou muito no mental, parece que eu estou muito no emocional. Eu sentia falta de um corpo dentro da psique, da psicologia. E aí eu pensei assim, nossa, como que eu vou fazer isso? Existia já algumas vertentes dentro da psicologia, mas nada ainda tão direto. Aí, como aluna do yoga, eu fui experimentando estar ali. E eu fiquei muito encantada com o yoga, porque todas as posturas do yoga, elas são psicofísicas. A gente não tem nenhuma que é só física. Então, o yoga vai proporcionar um estado de inteireza e uma paz em comum que a gente não experimenta em outros lugares, né? Por exemplo, você está na academia, você está fazendo exercício e tal, e aí, de repente, você está pensando, você tem que responder não sei quem, que você tem um compromisso tal, que tal hora você vai agendar um pagamento tal. No yoga não tem isso. O yoga, você tem que estar completamente presente, senão você não faz nada. Não esvazia a mente, não relaxa. Não você já experimentou, né, o yoga. As coisas em ordem. Exatamente. Então, quais são as causas de sofrimento? O yoga explica várias causas, mas a principal delas é essa fragmentação. Então, eu estou aqui, mas a minha mente está num outro lugar, né? O meu emocional está num outro lugar, e aí a gente vive fragmentado. Se eu perguntar para você, qual foi o dia mais feliz da sua vida, o dia mais especial da sua vida, né? Pensa aí. E aí você pode lembrar de várias cenas, mas tem uma coisa em comum nessas cenas: você estava inteiro. Não tinha separatividade, você estava completamente ali, não tinha passado, não tinha futuro, então você estava completamente presente. E esse estado de presença faz com que esse momento, ou vários outros, sejam momentos especiais na nossa vida. Então, nós precisamos estar onde a gente está, e isso é um grande desafio. Às vezes você está tomando um café, você até queima a língua porque você não percebeu a temperatura do café, você não sente o cheiro do alimento que você está comendo. Às vezes a gente está tampando o buraco, a gente não está se alimentando. Então o yoga vem fazer isso, né, com a gente, vem trazer, vem eliminar essas causas de sofrimento, de angústia, diminuição da ansiedade, vem trazer saúde. E aí eu fui unindo, né, tudo isso. E aí eu já trabalhava com a terapia floral, já trabalhava com reiki, já trabalhava com essas ajudas, né, que eu digo assim, que é a nossa vida, porque é muito desafiador viver, estar nessa vida. É como se a gente estivesse caminhando num deserto. E eu vejo cada uma dessas terapias, dessas ajudas, como se fossem barraquinhas, né? Como se fossem pequenos oásis que a gente vai desfrutando, se revigorando, se revitalizando, né? A gente estava falando aqui, antes de começar, de uma atividade de autoconhecimento, né? Que você participou ontem, uma coisa super legal. Então, o que isso significou na sua semana? Uma brisa, uma leveza, uma energização, algo a mais. Para quê? Para que depois você volte para a sua caminhada com mais tranquilidade, com mais paz, com mais clareza mental. E eu adorei, assim, quando eu recebi esse convite, porque a gente vai falar aqui muito além da saúde mental, desse comportamento, do assessor, do político, mas especialmente uma coisa que a gente precisa ver, que é a regulação de tudo isso, que é a nossa respiração. Como é que está a sua respiração agora? Acho que tem momento na campanha eleitoral que a gente nem respira. Epa! May, vamos começar a entrar então no nossa pauta aqui, sensacional. E o que você me falou já me deu o gancho para fazer a pergunta. Uhum. A nossa mente, conforme os momentos que nós estamos, aliás, em quase todos, fica fragmentada. Uhum. E a vida do assessor, vamos começar primeiro falando do assessor, para ajudar você que faz, que acompanha políticos, que é profissional de marketing político e sofre de ansiedade, sofre de pressão e uma série de coisas. O profissional do marketing político, ele vive fragmentado, porque ele tem a demanda dele,
A demanda eu tenho que escrever uma pauta, eu tenho que escrever um roteiro, mas aí tem o político perguntando se o vídeo já foi pronto, tem imagem chegando, tem foto chegando, aí tem que fazer o texto. Isso assim, no dia a dia de políticos que estão em mandato, que tem alguma atividade. Quando isso é na campanha eleitoral, daquele período de 45 dias que são decisivos para a eleição do político, isso se multiplica, porque tem profissional que trabalha no horário eleitoral da televisão, que tem horário para entregar. A gente ainda tem muitas pessoas no Brasil que assistem o horário eleitoral, não é só a internet, a comunicação. Tem a comunicação impressa, tem a comunicação digital, tem o WhatsApp e tem que... você tem que lidar com os parentes do candidato, você tem que lidar com os puxa-saco do candidato, você tem que lidar com os palpiteiros. Você tem um estudo ali de 10, 20 anos de experiência, mas sempre tem alguém que vai saber mais que você e quer opinar ali no seu trabalho, porque ele teve uma percepção que ele chegou da rua e alguém falou isso para ele. Então, imagine isso, né, dentro do universo da pessoa assessor, seja ele redator, seja ele gerente de redes, seja ele comunicador locutor, enfim, as diversas áreas, né? Designers, os fotógrafos, né? Videomakers. Então, assim, a pressão é grande. E essa questão da fragmentação, você falou, é a palavra-chave, porque a gente realmente está envolvido e pensando em várias coisas ao mesmo tempo. O que você pode teorizar, nos explicar, né? O que acontece desse universo de pensamento? O que primeiramente, o que isso causa, né, no corpo, na vida da pessoa, esse tipo de trabalho, e de que forma ele pode tentar buscar o equilíbrio. Bom, como se dizia lá em Minas, né? Eu tô até frouxa só de ouvir você falar do tanto de coisa, né? Até tipo cansa, assim, né? tipo, nossa, né? E aí, onde é que tá? Onde é que você está? Onde é que eu existo, onde né? é que você está? Essa é a primeira pergunta. Então, excelente. Vamos falar sobre isso. A primeira coisa é você entender que esse corpo, ele precisa ser cuidado. E aí você vai precisar começar a fazer as escolhas e fazer limites, mesmo dentro do caos, mesmo dentro desse turbilhão de atividades, é uma pressão interna constante, né? É uma busca por resultados rápidos, né? Urgentes, emergentes, então tudo é urgente. E aí, o que é preciso fazer? Então, você vai ter que ser estrategista da sua saúde emocional. Começar a fazer escolhas, porque o que normalmente acontece? Né? Acontece uma sobrecarga. Essa sobrecarga vai chegar no corpo e isso vai começar a refletir. Então, por exemplo, uma pessoa que está nesse estado de tensão, como você disse, nossa, a gente mal respira. Então, se você mal respira, já está tudo fora da ordem. Porque a nossa respiração vai trazer, quando você está com uma respiração consciente, com estado de presença, vai te trazer uma maior produtividade, vai te trazer clareza mental, vai te trazer maior oxigenação cerebral, discernimento, criatividade. Então, o que as pessoas precisam entender, né, o que você precisa entender de modo geral, é que parar não é sinal de se ausentar. Buscar ajuda não é sinal de fraqueza. Então, como que você vai fazer isso? Você vai fazer pequenas pausas. Então, por exemplo, sei lá, vamos pegar uma coisa simples, né? É o momento que você não come direito, né? Porque às vezes você tem que pedir um iFood, às vezes você tem que pedir... Ou come com o celular aqui, o computador aqui, então, comendo aqui. Então, ao invés de um sanduíche, você vai escolher uma salada. Né? Ao invés de tomar 10 cafés, toma um café e deixa o chá. E deixa chá, né? Próximo, uma garrafinha de água quente. Então, você vai ter que fazer substituições inteligentes para esse corpo dar conta, porque a gente não tem outro. Então, a gente tem que cuidar bem, porque é só o que a gente tem. E um corpo colapsado, ele não produz, ele não rende, ele começa a dar problemas, ele começa a
a ir para um caminho até de uma ausência, né? De boas ideias. Ele começa a agir por pressão. Ele não começa mais a buscar uma ideia que seja inspiradora, mas algo que ele começa, então, a ter que tomar uma decisão rápida até para se ver livre daquilo. E isso afeta diretamente a qualidade do trabalho. Então, assim, quanto mais rápido você entender que você só tem esse corpo, que você vai precisar fazer boas escolhas, que você vai precisar de cuidado emocional, físico, mesmo porque você não sabe o que vem pela frente, né? Se vai ter mais surpresas, se não vai ter, se isso vai te demandar. Eu costumo dizer que esses projetos todos, né, e a política é assim também, é como se você tivesse ali uma pessoa que está precisando de um cuidado, né? Vamos pensar que alguém que está no hospital, então que está ali para se recuperar, que está ali para renovar a saúde. Então você não sabe quanto tempo que aquilo ali vai durar, né? O papel de um cuidador, por exemplo. Se ele começa, não, eu vou dar tudo que eu tenho ali, ele não sabe quanto tempo aquilo vai. Então ele vai precisar guardar a sua energia. Então é estratégia de inteligência emocional cuidar de si, não é abandono, não é falta de responsabilidade, não é fraqueza. Esse é o primeiro ponto. Eu preciso me cuidar. Para quê? Para que eu possa entregar o meu melhor, para que eu possa renovar as minhas forças, para que eu possa seguir dentro desse projeto até o final e chegar bem. Não adianta, né, você chegar no final ou nem chegar. Quantas pessoas são retiradas porque não deu conta de chegar? A saúde mental e a saúde emocional, ela precisa ser tratada com esse devido cuidado. Quantas vezes, né, a pessoa ela tem um problema, vamos supor, ela virou o pé aqui, né? Então, de repente, ela vai ter que ir no pronto-socorro, ela vai ter que olhar isso. Mas se ela tiver uma angústia, você acha que ela vai ter a mesma urgência de ir no ortopedista? Você acha que ela vai ter? Não, isso aqui vai passar, isso aqui não é nada não. Então, todos os dias eu acabo recebendo pessoas que negligenciaram esses sinais e o corpo vai sentir. Entendi. Olha só que interessante. Esse é um assunto, eu posso te garantir, que você não tem escutado a respeito nos outros canais. Quando se fala em marketing político digital, fala muito em planejamento, em estratégia, em pesquisa, em monitoramento, em relacionamento, mas não se fala em saúde mental, em produtividade por meio da saúde mental, seja da equipe, do político ou do próprio político. Nós já vamos falar dos cuidados e desses aspectos emocionais ligados à carreira política em si, as autoridades, os candidatos. Mas vamos seguir falando dos assessores, porque tem muita gente acompanhando que é assessor e quer saber mais sobre isso. May, como sugestão, por exemplo, nós fizemos uma campanha municipal ano passado, em que quando nós conseguíamos e o candidato vinha até o nosso espaço de trabalho, nós fazíamos uma oração. E ele começou a se acostumar e a gostar de ir lá, porque era como se aquele turbilhão de informações e cobranças e pedidos que ele recebia ao longo da campanha, ele ia lá no nosso cantinho, na nossa sala, lá ele sabia que ele ia ter alguns minutos de paz. Ou que algumas pessoas não iam entrar ali naquela sala porque tinha algumas restrições, equipamento e uma série de coisas, um estúdio, né? E também porque ele sabia que ali ia ter um momento de oração. Então, você acha que a pessoa que consegue enxergar a importância da saúde emocional, ela pode buscar essa companhia ou oferecer isso para a equipe no momento ali? Porque, assim, é 5, 10 minutos que você tira, né? Faz uma oração, faz a prática da respiração, só com o nariz, sem exalar com a boca, né? Isso, muito bem. A respiração e aí fazer é isso. ali 5 minutos de respiração, fazer um momento de oração pela saúde ali daqueles 45 dias ou pela saúde de grandes autoridades que vivem turbilhões de informação, escândalos, fake news, às vezes nem está na campanha, mas é mandato e também tem essa correria. Que tipo, você acha que seria uma alternativa? Porque aí você não fica de doido lá querendo fazer um zen e você começa a convencer as outras pessoas que esse é um bom caminho. Claro. Nós precisamos criar estratégias. E esse autocuidado, ele não é um luxo
ele não é uma frescura, não é um mimimi, ele é estratégia de sobrevivência. Porque pessoas que estão nesse meio, nesse cargo, que vive uma pressão que é anormal, você pensa, né? Qual que é o excesso de hormônio do estresse que o seu corpo está absorvendo, que você está injetando a cada angústia, a cada frustração, a cada momento de pressão. Então, não há coração que aguente, não há estômago que aguente. Então, o nosso corpo, ele precisa muito desse cuidado. Então, você precisa... E quem que vai cuidar de você? Vai ser o seu chefe? Vai ser o seu superior? Não, é você mesmo que vai desenvolvendo essa estratégia. Nem que seja para você ir no banheiro, nem que seja para você achar um cantinho, né? De dizer assim, não, agora eu vou ali cuidar da minha respiração. Aí você vai falar para mim, mas eu estou respirando. Será que você está respirando corretamente, né? Como professora de yoga, eu tenho para te dizer que a respiração é nossa regulação emocional. Então, ela é a ligação entre corpo e mente. Então, uma respiração rápida e curta é uma mente agitada, uma mente acelerada, é uma mente que provavelmente não está dando o melhor de si, em termos de criatividade, em termos de produtividade. Então, se você para regular essa respiração, que a gente chama de respiração consciente, que é, então, né, segundo o yoga, as narinas é só para respirar e a boca para se alimentar. Então, se você faz um exercício rápido de respiração, 10 respirações, 15, 20 respirações, você já volta para o seu centro, você sai daquele modo de piloto automático que você não está vendo mais nem o que está acontecendo. Então, você está falando coisas que você não quer falar, você está, às vezes, num alto nível de irritabilidade. É como se você fosse, quando você não cuida da sua saúde mental e emocional, como se fosse um homem-bomba andando por aí. A qualquer hora você vai colapsar ou vai explodir. E é o que acontece. Então, de repente, a pessoa, no momento, ela vai acumulando e, de repente, ela espana. E aí eu não gosto dessa expressão. A pessoa fala assim, não, mas do nada a pessoa fez isso. Nossa, do nada ele deu uma crise, do nada virou a mesa, me chutou, fez tal coisa. Gente, nunca é do nada. Então, tudo isso são acúmulos de tensão silencioso que a pessoa vai acumulando ali ao longo do dia. Então, por que as pessoas dormem, né? Elas vão dormir e nem sempre elas descansam. Porque elas levam um estado de tensão tão grande, inclusive para o sono, que elas se machucam durante o sono. Não há relaxamento durante o sono. Então, por isso que essas práticas de autocuidado são tão importantes para poder trazer essa consciência desse corpo. Quantas vezes, né? Isso acontece com todo mundo, até comigo, que sou da área, né? Que estou nesse mundo de cuidado. Tem dia que às vezes eu estou atendendo, de repente eu falo assim, gente, por que meu ombro está assim tensionado? Nossa, deixa eu relaxar aqui meu ombro, né? Por quê? Porque eu já tenho uma autopercepção muito clara desse corpo, né? Como yogin, como professora de yoga, como psicóloga, porque tudo me leva para isso. Mas ainda assim, eu sou atingida, né? Imagina outras pessoas que não têm percepção ainda desse corpo. O que esse corpo está te dizendo? Como é que está seu corpo agora? Como está seu ombro agora? Você tem alguma dor no seu corpo? Porque as dores também, elas comunicam com a gente. Porque nós temos uma somatização. Então, nós trazemos, através das emoções não digeridas, frustrações, tensões acumuladas, traumas. Esse corpo, ele produz doenças, produz sintomas, de acordo com a nossa hereditariedade, de acordo com a nossa predisposição genética, nós podemos, né? E quantas pessoas estão adoecidas fisicamente, talvez você seja uma pessoa dessa, e ainda não fez o link que isso tem a ver com o emocional. Claro que agora a gente está numa era, né, dos médicos que valorizam cada vez mais. Esses dias eu recebi uma indicação de uma pessoa e tinha na receita meditação. Eu já vi também.
Eu falei, ai, meu Deus, que bom. Eu achei que não ia viver para ver isso. Porque tudo isso era muito novo, né? Imagina a medicina há 30 anos atrás, né? Quando eu estava lá estudando, era uma coisa tipo assim, será que isso é emocional mesmo? Quantas vezes a pessoa sai do médico, e o médico vai dizer assim, olha, por aqui tá tudo certo. Vai fazer terapia, vai buscar uma ajuda, né, psicológica. Isso é muito legal. Olha, o Digital é Podercast hoje está sensacional e se eu fosse você ia assistir até mais de uma vez. Enquanto isso, você pode se inscrever no canal, deixar o seu comentário, deixar a sua pergunta, a sua dúvida aqui para a nossa psicóloga. Olha só que luxo que o Digital é Poder vai te oferecer hoje. Uma consulta, uma ajuda, um suporte, exercício prático com uma terapeuta que é especialista em saúde emocional, em deixar você bem. Então, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, curta esse vídeo e ative o sininho das notificações para não perder outros conteúdos como esse. Vamos seguir só para fechar a questão do assessor. Se esse assessor, na verdade, eu queria fazer um paralelo com, já faz quase 5 anos, praticamente, de pandemia, mas começou-se a falar muito de saúde emocional a partir da pandemia. Porque a pessoa trabalhava em casa ela tinha o filho que não estava na escola, o marido que estava sem trabalhar, por exemplo, também em casa, pai, mãe, filho, que nunca conviveram ali todo mundo junto ao mesmo tempo, junto e misturado, e aí as coisas foram e aí o chefe em outro lugar demandando coisa, porque você está em casa, você trabalhava até as 10 da noite, até as 11, no outro dia, 7 horas da manhã tinha demanda, e aí começou a se falar sobre saúde mental, assim, entrou no radar. Mas isso sempre houve, só que aí foi mais fomentado durante a pandemia e veio se agravando. Porque aí, com o advento da pandemia, as tecnologias de comunicação instantânea, elas foram se aprimorando. Então, hoje em dia, você resolve muita coisa pela internet. Sim. E isso foi gerando uma super... a gente está sendo sempre muito invadido por todas essas formas de comunicação. A gente é impactado o tempo todo. Então, aqueles que já sofreram, que já têm algum tipo de... já tem o corpo dolorido, já tem uma enfermidade aqui, outra colar, que tem essa ideia de que seja uma causa emocional, qual o seu conselho, qual a sua dica para quem já se sente assim, exaurido pela atividade na política? É muito importante, né? Principalmente no mundo masculino, e eu lido com isso, o homem, ele pôs na cabeça dele que ele tem que aguentar, que ele não pode chorar, que ele não pode pedir ajuda, que ele tem que aguentar. Então, tanto, né, que por estatística, os homens morrem mais cedo. Eles estão sempre adiando a ida no médico, estão sempre adiando tomar medicação, estão sempre negligenciando. Existe uma cultura que eu, na minha opinião, eu percebo que é um peso, né, em cima desse homem, né? Esse homem do provedor, esse homem tem que estar adiante, né? Ele não pede ajuda, ele tem que aguentar, ele tem que criar situações, e isso é muito pesado. Diferente das mulheres, que as mulheres compartilham mais suas dores, né? As mulheres estão, na maioria, né, nos templos, nas igrejas, nos hospitais, buscando cuidar da sua saúde, nos grupos de terapia. Então, assim, a primeira coisa é que você se conscientize, né? Porque a dor é universal, né? Não tem essa dor do homem, essa dor da mulher. Claro que a gente tem coisas específicas, né? Dores e sofrimentos específicos, mas essa dor é universal, é alguém que está precisando. Então, se você já tem algum sintoma, busque terapia, busque atividades que vão te trazer autoconhecimento, busque criar momentos onde você pode estar com você. Qual foi a última vez que você fez algo só para você? Não estou falando de você sair junto com a sua família, de você fazer coisas junto com a sua família. Quem é você enquanto pessoa? Não é você assessor, não é você político, não é você marido, não é você mulher, não é você esposa. Quem é você, né? Então, começar a se voltar, né, para si mesmo, fazer perguntas, falar, nossa, onde estão
as pessoas que eu encontrava há 10, 20 anos atrás. O que eu fazia? O que eu mais gostava de fazer quando eu era adolescente? Será que eu posso revisitar esse momento da minha vida? Trazer coisas para engrandecer, né? Para florescer esse momento? Porque automaticamente a vida vai ficando chata. Ela vai ficando com muito trabalho, ela vai ficando com muita pressão. E aí as pessoas às vezes passam o tempo todo assim sonhando, né, com o final de semana, sonhando com as férias, sonhando quando terminar a campanha política, porque aí sim eu vou viver. Não, a vida pode acontecer enquanto isso. Nós temos que criar pequenos oásis, pequenas oportunidades, que seja na hora do seu banho, né? Você coloca lá uma música que você gosta, ouve o barulho da água, sinta o cheiro do sabonete, sinta a esponja passando, né, aqui no seu corpo. Faça desses momentos pequenos rituais de auto-amor e de autocuidado, porque assim a gente consegue ir fortalecendo também esse emocional. Fazer atividade física, mas quando você for fazer, esquece o celular. Deixe esse momento ser um momento de conexão interna, porque tudo isso são ações preventivas, né, para você não colapsar esse corpo, para esse corpo não ficar tão sobrecarregado. Porque uma emoção não digerida, ela vai virar sintoma. E esse sintoma ele vai aparecer em forma de doença. E depois você vai ter que parar por alguns dias, por alguns meses. Enfim, esse corpo ele vai te trazer uma cobrança. Como você falou da pandemia, o que aconteceu com as pessoas? Por que as pessoas começaram a ter tanto problema de saúde mental? Porque elas foram impedidas de tantos estímulos externos, porque esses estímulos externos, eles nos distraem. Então, eu estou irritada, né? Estou irritada lá com meu marido, com a pessoa, com o companheiro, eu saio para encontrar com as minhas amigas, saio para gastar no shopping, saio para isso, saio para aquilo, para caminhar qualquer passear coisa. Com o cachorro. E, de repente, ficou nada. sendo você com você mesmo, você com as suas sombras, você com a sua família. Porque a gente tem até, Ellen, um índice de pessoas, de casais, né, que discutem muito mais, né, que o relacionamento ele é muito mais afetado. Nos finais de semana, a gente tem um índice maior de brigas e conflitos em férias. Fala, como assim? A pessoa estava lá passeando, ela estava no resort, ela estava num lugar lindo, e aí deu uma OBO, maior confusão. Por quê? Porque passaram a conviver mais, passaram a se relacionar mais. E se uma pessoa que não se conhece direito, ela vai se relacionar com uma outra que também não se conhece direito, então vai ter muita questão. Por isso que o autoconhecimento liberta. Nossa, dá vontade de ficar aqui a tarde toda falando com a May, porque o assunto é profundo, complexo e muito interessante. Mas agora a gente vai aqui, seguindo a nossa pauta do podcast de hoje, falar da saúde, não só da saúde, mas assim, os elementos não verbais, os elementos que influenciam aquilo que nós falamos que é agora, principalmente em 2026, que é a questão do emocional, da empatia, da simpatia, de ser verdadeiro para conquistar o eleitor. Por quê? 2026 deve ser a primeira eleição em que uma eleição grande em que vai se utilizar a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial vai ter muita coisa fabricada. E o candidato ele vai precisar driblar e entender, usar as ferramentas de inteligência artificial para otimizar alguns processos, mas precisa valorizar ele próprio. E aí a May está aqui para nos falar que tipo de elementos são esses, que linguagem não verbal é essa, em que vai auxiliar o candidato a se aproximar das pessoas, a ser verdadeiro e no final isso refletir lá nas urnas. Você pode não dizer uma palavra, mas você já está comunicando. Por quê? Você está comunicando pela sua postura, você está comunicando pelo seu olhar, você está comunicando pela roupa que você escolheu vestir, você está comunicando até pelo perfume que você escolheu. Então, são vários sinais, né? Como é que tá? E existe uma coisa também que chama coerência. Será que a sua fala está coerente com a imagem que você está passando? Imagem. Será que a sua fala está coerente com a imagem e com a
comunicação que você quer transmitir, que tipo de comunicação que você tá ecoando pelo universo, né? De confiança, de agressividade, de gentileza, de fracasso. Como que é? Para começar, é muito importante que você esteja sempre atento à postura desse corpo, que não é nem um corpo rígido demais e não é nem um corpo desleixado demais. Então, existe um meio termo. Então, a gente vai tentar achar o equilíbrio nessa postura, né? Então, por exemplo, existe uma postura do yoga que a gente faz, uma postura simples, que chama Tadasana, postura da montanha, que você vai ficar simplesmente só em pé. Excelente postura, né, para o assessor, para o candidato. Então, a gente vai, nesse momento, perceber se o peso do nosso corpo está igualmente dividido entre todas as partes dos nossos pés. A parte da frente, de trás, parte do lado, né? Nós precisamos estar fincado no chão. Às vezes nós estamos muito inclinados para frente, isso denota uma postura de ansiedade, de pressa. Às vezes nós estamos muito para trás, isso denota uma postura perdedora, uma postura de quem não está completamente presente. E aí a gente precisa então achar nosso eixo. Isso eu estou falando só da postura. Então, são tantas coisas. Eu falei, meu Deus, né? Não vai dar para a gente falar de tudo. Mas esse olhar... Então, quando você estiver falando com alguém, realmente olhe, né? Se você quer impactar essa pessoa, se você quer influenciar, você quer transmitir a sua mensagem, a primeira coisa é olhar dentro do olho dessa pessoa. Essa pessoa, ela vai se sentir acolhida, ela vai se sentir que existe uma verdade, né? Quantas vezes eu fui cumprimentada por um político? Me dá sua mão, Hélio. Exatamente, já indo pensando pro dá outra mão. Exatamente. Cara, assim, essa pessoa não me viu. Você acha que ela vai ter meu voto? Né? Se eu tinha alguma dúvida... Se eu tinha ouvido um discurso, que legal, mas essa pessoa não está inteira. E eu fico pensando também que não tem como ela estar inteira no processo se ela não se cuidar, porque ela é uma pessoa, né? No caso, você é uma pessoa que está sofrendo um estado de pressão tão grande, porque alguém provavelmente, talvez eu não estou julgando, talvez essa pessoa que fez isso aqui para mim, já tem um monte de gente chamando ela não está conseguindo fazer o que ela precisa fazer. E talvez ela esteja já na exaustão, e ela está só cumprindo, né? Cumprindo. Então, assim, tem que tomar um cuidado muito grande, porque se você não se cuida, você vai ser atropelado aí para essa comunicação, porque o seu corpo vai falar. O corpo fala o tempo todo. E nós comunicamos de várias formas. Existe essa comunicação silenciosa, né? Então, ombros, por exemplo, ombros muito caídos, né? Denota cansaço, fracasso. Né? Será que eu passo uma imagem de confiança, né? Uma pessoa com o peito muito aberto, né? Peito de pombo, né? Que a gente chama. Essa pessoa, será que ela não está passando uma soberba? Será que ela não está passando, ao invés de segurança, será que ela não está passando, olha como eu sou vaidoso, olha eu aqui, cheguei, né? Será que o eleitor está querendo isso? Será que a outra pessoa está... Não, porque todo mundo está querendo ser entendido, está querendo ser compreendido, está querendo ser acolhido. Então, essa é uma mensagem muito importante, né? Que tipo de que você precisa estar muito claro para você, que tipo de mensagem eu estou comunicando. E para isso tem especialista, né? Estou aqui, estamos aqui. Você né? me falou uma coisa, duas palavras que me chamaram bastante atenção, e eu acho que pode ser o terror dos candidatos em 2026. Postura de perdedor. Você usou essas duas palavras. Uhum. O que significa e quais são as características que você aponta, ou, por exemplo, os erros que os políticos cometem ao adotar a postura de perdedor? Que interessante isso. Porque ele está ali para ganhar, né? Claro, todo mundo está para ganhar, porém... ele está transmitindo, né, uma comunicação que tem ruídos, que não é uma comunicação clara. Então, se ele quer ganhar, por que ele está com essa comunicação de perdedor? Assim? Então, assim, depende muito, né, Ellen? Por exemplo, a postura física, como que tá. Então, a gente vai sempre buscar a equanimidade, a gente sempre vai buscar o equilíbrio.
né? Que é uma postura gentil, uma postura que não é uma postura ostensiva. Então ele vai escolher isso, né? Eu vi que vocês tiveram dicas, né, de imagem, de cores, do que vestir. Laura. Maravilhoso isso. Então tudo isso são comunicações e gestual também, né? Então esteja sempre aberto. Quando a gente abre esse peito, né, no yoga, que não é o peito de pombo, né, da vaidade, do egoísmo, do egocentrismo, tem diferença, né? Então eu estou aqui de peito aberto. O que eu estou dizendo para as pessoas que estão me ouvindo? Que eu estou aberta, que eu estou interessada na outra pessoa, que eu estou interessada em ajudar, em transformar. E enquanto a gente está assim, a gente também está trabalhando uma glândula que a gente tem atrás do coração, que esse é o ensinamento do yoga, que é a glândula timo, que é a glândula da alegria, da felicidade, do prazer. Quanto mais fechado, mais eu estou tampando lá essa glândula e mais triste, desanimado, de forma perdedora. Então, quando eu digo assim, respira, faz alguma coisa por você, tem um ritual. A nossa ancestralidade, ela tem esse ritual. E nós precisamos conservar. Não dá para o relógio despertou do seu celular, você já pular e já sair correndo sem se preparar. Então, cultive um ritual. E esse ritual, o que é isso, né? É alinhar. Se você tem a sua espiritualidade, cultive essa espiritualidade. Não estou falando de religião, mas cultive o que for importante para você. Para você ler ali, que seja 2 palavras e refletir, 2 frases e refletir sobre um livro altruísta, sobre algo que possa inspirar. Ouvir o podcast da Ellen quando acorda, já ouvir palavras inspiradoras, coisas que vão te deixar para cima. Às vezes as pessoas ela já acorda ali, já vai tomar o café, ela já está escutando a notícia da tragédia, celular, já não sei o quê. Então, assim, faz esse detox, cuida de você nesse sentido. Então, os primeiros momentos, olha só, os primeiros momentos, quando a gente acorda, nosso cérebro está assimilando como vai ser nosso dia, ele está processando informações. E o que você trouxer de alimento para ele vai refletir na sua energia psíquica durante o dia, assim como a nossa alimentação. Você sabia que a forma como a gente se alimenta influencia diretamente nossos pensamentos e a nossa energia? Buda dizia que a energia, os nossos pensamentos é igual à natureza do nosso alimento. Então, se eu tenho preferência por alimentos puros, eu estou mais cheia de energia vital, com mais criatividade, com mais energia, com mais disposição. Por exemplo, qual que é o resultado de quando você come uma feijoada ou quando você come uma comida japonesa, por exemplo, que é uma comida mais pura. Sem gordura. Né? Então, assim, você sente isso. Então, tudo influencia essa comunicação. A nossa escolha alimentar, aquilo que a gente vê, ouve, escuta, tudo isso são alimentos que vão impactar diretamente na minha postura corporal, nos meus pensamentos, que por sua vez na nossa forma de expressar. Né? Nossa, sensacional, gente, é assunto, hein? E olha só como é interessante, tudo está conectado, não existe nada separado, todos os fatores influenciam na pessoa, influenciam na postura desse candidato que vai disputar uma das eleições mais competitivas, mais difíceis que a nova era da comunicação política vem, que é 2026, com esse emaranhado de exigências, o eleitor se questionando, o eleitor querendo mais dos políticos, os candidatos, os políticos utilizando as redes sociais com muitos exageros, e isso já está caindo, já está diminuindo. Então, se buscando a autenticidade. Falando em autenticidade, May, nós falamos aqui do autoconhecimento do assessor, que é importante para ele se ter inteiro, sem fragmentar-se. Existem alguns caminhos que a gente, como assessor, como profissional de marketing, a gente adota logo no início da campanha ou logo no início de um trabalho de um profissional, de um futuro candidato ou que já está em mandato, mas ele vai entrar numa reeleição, enfim. Que são o que a gente chama de entrevista de profundidade.
Que o político vai ali, a gente coloca ele sentadinho ali, umas câmeras, umas anotações e vai conversando sobre a vida dele para que aquele resumo, aquela história, ela seja um grande briefing para a equipe, para a produção de conteúdo, para entender os pontos fortes, os pontos fracos. Mas o político também precisa fazer isso, ele vai eleger. Eu tenho esse ponto fraco aqui e eu tenho essa oportunidade aqui, eu tenho essa fraqueza aqui e eu tenho essa debilidade que eu preciso, essa força que eu preciso organizar. Então, é até a análise SWOT, né? Que é forças, fraquezas, oportunidades e fraquezas. Então, existe toda essa questão no começo da campanha, né? De você trabalhar ali a análise SWOT, que a gente pode trazer para a parte emocional do autoconhecimento. Você acha que se o candidato ele fizer agora, para as próximas eleições, se ele fizer a análise SWOT nesse aspecto mais profissional, as minhas habilidades, as minhas fraquezas, as minhas oportunidades, mas também se ele fizer essa autoanálise dele, esse autoconhecimento, você acha que isso vai interferir também no resultado dentro de urna? Eu tenho certeza, ele precisa saber quem ele é, ele tem que ter clareza. E meu primeiro conselho é: não acredite na sua mente, porque a mente mente. Nós temos uma média, Ellen, para você ter ideia, de 80 mil pensamentos por dia. E você acha que esses pensamentos são produtivos ou improdutivos? E o que faz a gente ter pensamento... Não, vou deixar você... O que faz a gente ter pensamento negativo? Como que se controla isso, É que, né? na verdade, você não é só mente. A mente, ela é uma função. Assim como seu braço, seus dedos, sua mão, seu coração. Então, nós precisamos desenvolver, e o yoga nos traz isso, o autoconhecimento nos traz isso, como se a gente fosse um observador de si mesmo. Então, quando vier o primeiro pensamento, olha para esse pensamento, principalmente se ele for estranho, se ele for um pensamento de fracasso, se ele for um pensamento de autossabotagem, por exemplo, né? Então, olha, fala, opa, converse com você, né? Não é papo de maluco, mas converse com você. Olha, de onde que está vindo isso? Por que eu estou pensando isso agora? Será que eu estou com medo do sucesso? Será que eu estou com medo de que isso aconteça? Porque onde que eu vou ter que mudar? Nós temos muita dificuldade de mudar. Porque as pessoas, elas querem o resultado. Mas poucas pessoas estão dispostas a investir no processo da mudança. Porque mudar é desafiador demais. Mudar gera desapego. Você vai ter que desapegar, você vai ter que deixar muita coisa para trás, você vai ter que se abrir para o novo. E o quanto que nós estamos abertos para isso, para deixar esse novo chegar, mesmo que a gente esteja numa disputa. Então, tem também os processos de autossabotagem, porque o que a gente não pode esquecer é isso: todo mundo tem sombra e tem luz, tem pontos fortes, pontos fracos. E o que a gente precisa fazer é tirar partido das nossas forças, dos nossos pontos fortes. E é esse ponto forte, é essa luz que vai poder transformar, que vai fazer com que você tenha boas ideias, que você faça uma boa campanha, que você chegue até sua meta, seu objetivo. Porque se a gente olha muito para esse lado, nossa, isso aqui eu não sou bom ainda, isso aqui eu não venci. Ok, mas e o que você tem de bom? E o que você tem de potencial? Então, é aí que tem que focar, né, o nosso esforço, né, para poder tirar partido dessa força. E é muito interessante você falar, os pensamentos, eles vão vir, gente, eles vão vir o tempo todo. E a gente precisa aprender a controlar, filtrar esses pensamentos através de onde? Da nossa respiração. Nós respiramos 21.600 vezes por dia se você não tiver um quadro grave de ansiedade. Então, nós precisamos fazer com que essa respiração ela seja cada vez mais lenta, cada vez mais longa, cada vez mais profunda. Diminuir o nosso tempo de respiração. Respiração prolongada, respiração mais lenta e profunda, significa maior clareza mental, maior regulação emocional, maior discernimento na hora das decisões, porque tudo que a gente precisa nessa vida é autodomínio,
autorregulação emocional, discernimento. Para quê? Para a gente agir com coerência, para a gente chegar onde a gente precisa. Então, comece a perguntar para sua mente, quando vem esse pensamento, né? Será que isso é meu mesmo? De onde está vindo isso, né? Será que isso aí não é de um eu do passado, né? Então, a gente tem exercícios simples, né, que a gente coloca nesse processo né, trabalho também com as mentorias, que a gente vai ensinar você a se conhecer. E isso é muito valioso, porque uma pessoa que se conhece, ela sai na frente. Senão você vai ser um cego sendo conduzido por outros cegos. Eu posso te afirmar com segurança. Você nunca ouviu, você não ouviu falar sobre saúde emocional em campanha eleitoral aqui no Brasil, nas redes sociais, nos sites, eu nunca vi. E com essa riqueza de detalhes que a May está trazendo para a gente, a oportunidade que você tem de pensar em algo mais profundo, em algo mais importante para você e para sua carreira política. Aí você vai me dizer assim, mais uma coisa para me preocupar. Não, mas é o principal, né, May? É investimento. É investimento. É investimento. Cuidar da saúde mental e emocional é você prolongar o seu tempo de vida, independente do que você esteja fazendo. É ter mais saúde, é trabalhar na prevenção. Um corpo sobrecarregado, colapsado, a pessoa que não dorme direito, que não se alimenta bem, a pessoa, ela está um homem-bomba andando por aí. Ela vai explodir a qualquer momento, né? Ela vai ter uma dor no estômago, ela vai ter ela pode ter um infarto, ela pode ter tanta coisa. As taxas hormonais dela né? É um descontrole. Então, quando essa pessoa tem essa consciência, né, de parar para se cuidar, ela está prolongando o tempo de vida dela numa campanha, ela está prolongando o tempo de vida dela, está prolongando essa saúde, né? Então, não é fraqueza, não é força. May, para fechar, nosso tempo está acabando. Já? Passou rápido, tem tanta né? coisa para dizer. Vamos convidar a May mais vezes para fazer novos podcasts aqui, com certeza, porque o assunto é amplo, complexo e assim, essencial para a sua carreira política. Seja você assessor ou candidato político em mandato. Essa questão do autoconhecimento, da respiração, de todos esses cuidados das autoanálise, de ser gentil consigo mesmo, né? De se amar, de se cuidar, de ter momentos de presença. Isso tudo que nós aprendemos aqui com você hoje, eles são importantes também na hora que o candidato perde na urna. Porque eu já tive muitos atendimentos e convivi com muitos candidatos que alguns pararam alguma atividade, se dedicaram à campanha, não venceram. Alguns deram de tudo, fizeram de tudo, se doaram completamente, esqueceu família, esqueceu saúde, fez a campanha, não chegou. E outras pessoas também investiram, apostaram, não, agora eu consigo, eu aprendi, enfim. Mas aí chega na hora e não vence, perde a eleição. Todo esse conhecimento, toda essa questão da autoanálise também influencia a pessoa a ressignificar o momento da derrota e seguir em frente. Claro, super importante. Quando você tem uma clareza de quem você é, dos processos que você está buscando, você para de trazer isso para o pessoal, né? Você não é um fracassado porque você perdeu a eleição, porque você perdeu uma campanha, né? Não foi o seu momento. Então, você tem outras potencialidades. Você precisa aprender a ressignificar isso. E a vida, né? O yoga nos ensina, né? Eu sou muito feliz de juntar a psicologia com o yoga, porque eu vou lá e venho cá, né? A psicologia nos ensina, e o yoga também, que nós somos regidos pela lei da impermanência. Tudo muda o tempo todo. Então, nada é para sempre. É tudo ciclos, estágios, momentos. Daqui a pouco, a vida é mais ou menos assim, como uma roda gigante, né? Então, tem alguém que está lá em cima, no parque, né? Aí, de repente, alguém mexe ali, aí você vai para o meio, você vai para baixo.
Então, nós não permanecemos os mesmos, e nós não permanecemos nos mesmos lugares. E essa movimentação toda também, ela traz um aprendizado. Quantos aprendizados, né, essa pessoa tem? Porque a vitória não é chegar lá no pódio e pegar a bandeira. Nós já somos vitoriosos de ter tido a coragem de fazer coisas que as outras pessoas não tiveram, de se dedicar, de se esforçar, de dar o seu máximo. Então, tudo isso é uma vitória também. E as pessoas, né, você sabe isso melhor do que eu, as pessoas elas saem transformadas desse processo, independente se ela ganhou a eleição ou não. Ela teve muito aprendizado, ela tem um capítulo na vida dela. E outra coisa, quem sabe ela a partir daí ela se preparou. Isso foi só um esquenta para ela ganhar depois, né? Então eu gosto muito dessa parte onde a gente pode ressignificar, porque você tem potência, mas existe uma série de coisas que não estão aqui, né, nas nossas mãos, e por mais que você se esforce, por mais que você se dedique, de repente não foi o seu momento, mas isso não significa que não foi você, que você é uma pessoa que não tem potencial, que você, né, muito pelo contrário. Quando a gente tem o autoconhecimento, a gente tem esse discernimento, essa clareza de analisar as coisas, como se a gente estivesse assistindo um teatro, né? Então tem o protagonista ali e você tá nessa pessoa ali assistindo a peça. Então você tem uma visão quando a gente não está muito misturado. Então, o autoconhecimento, ele faz você ser o observador de si mesmo. E olhar, né? E falar, nossa, eu acho que aquela cena ali podia ter sido diferente. Acho que tinha que ter mais iluminação. Ah, eu acho que o meu diretor devia... Eu acho que esse diretor não está bom. Acho que eu vou buscar um outro na próxima peça. Então, te traz uma riqueza de informação. E que se quando você pega isso que você chama de derrota, né? Quando você pega isso e faz disso um plano de ação para a vida, né? Você tem muito material. Você vai conhecer sobre você, sobre quem estava com você e ainda criar possibilidades, né? É muita, muita riqueza. Então, falando em riqueza, nós vamos terminando o nosso podcast. Gostaria que você deixasse sua mensagem final e eu tenho uma boa notícia já para você. Esse assunto de saúde emocional e preparo para você vencer as campanhas daqui por diante, tanto você que é assessor, tanto você que é candidato, é político, vai estar aqui presente no Digital e Poder com mais frequência. Então, eu quero que você, nesse momento, analise, se autoconheça, veja suas demandas e mande aqui uma mensagem para a gente no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube, não é mesmo, Meire? Para falar mais sobre esse assunto, o que as pessoas querem a respeito disso. Claro, eu estou super aberta para a gente poder interagir. Eu gosto muito dessa parte, né, onde as pessoas estão interessadas em transformar, porque nós precisamos transformar, né? A evolução, ela pede isso, nós não podemos mais ser os mesmos, né? E aí eu só quero, antes dessa mensagem final, fazer um exercício rápido, né, de respiração, porque eu me sinto assim, nessa obrigação moral, assim, porque o yoga me salvou, sabe? Então, por onde eu vou falar sobre o yoga. Então, nós chegamos aqui, ela é respirando corretamente, que é a nossa respiração abdominal, a respiração do bebezinho. Bebê. Então, muitas pessoas estão nesse momento angustiadas, tensionadas, porque a respiração está parando aqui. Então, eu vou te convidar agora para você parar o que você estiver fazendo aí, né? Exceto se você estiver dirigindo, mas, enfim, para aí um pouquinho. E inala, deixa o ar entrar pelas suas narinas. Deixa esse ar passar pela sua garganta, pulmões e chegar até o seu abdômen. Então percebe que quando você faz esse exercício simples, né, da inalação, esse ar vai entrando, passando pela sua garganta, pulmões, abdômen. Então existe aí um caminho que esse ar faz, do inalar e do exalar. Quando esse ar chega no abdômen, expande, faz um barrigão aí maior do que o que você tem. E aí depois contrai. E você percebe que esse ar faz um caminho de volta, né? Passando pelo abdômen, pulmões, garganta.
e até chegar às suas narinas. Então, inala e exala. Esse ar tem um caminho. E agora eu vou te convidar para, ainda na prática da respiração consciente, percebe que tem um ar frio que entra pelas suas narinas. Sim, a sua respiração ela tem uma temperatura. E na exalação existe um ar quente que sai pelas suas narinas. Então faz esse exercício. Inala frio, exala quente. Inala frio, exala quente. Então só aí, pode abrir seus olhos, voltar, trazer consciência para o momento presente. Só aí o nosso coração já diminuiu as batidas, né? O ritmo cardíaco, eu já trouxe clareza mental. Você se acalmou, Ellen? Sim, com certeza. Tá vendo? E depois você me conta aí também nos comentários se você fez o exercício comigo e se você já sentiu uma diferença. Então a mensagem final é: invista em você. Você é o melhor negócio. Se você não se cuidar, se você não se atentar para a sua saúde emocional, o seu físico vai sofrer, a sua família vai sofrer, os seus projetos pessoais vão sofrer. Às vezes não vai nem ter projeto pessoal, porque você vai ser retirado do jogo. Então, cuidar de si é o melhor negócio. Essa é a melhor campanha, seu autocuidado, seu autoamor. E aí depois você vai fazer outras coisas. É um resultado natural. Claro, praticamente você se sente mais preparado, mais forte, mais inteiro para superar viver todas as adversidades de uma campanha e tem muito mais possibilidades de conquistar a vitória. Eu adorei estar aqui, muito obrigada. Assim, eu nem vi o tempo passar, né? A gente vai se envolvendo. Eu amo o que eu faço e faço com muita alegria, muito prazer, muito entusiasmo. Eu sou apaixonada pelo yoga, pela psicologia, por pessoas, né? E é um prazer estar aqui. Trazendo essa contribuição. Gratidão mesmo. Gratidão. Pela oportunidade. Vamos levar a May para as nossas campanhas? O que vocês acham? A gente não pode fazer isso, mas podemos ter você em algumas oportunidades, não é, May? Claro. Já vamos fazer... Que tal se esse político se preparar com a May antes de entrar no palco? Então, vamos pensar e falar sobre isso e eu aguardo suas sugestões para que a gente possa inserir a inteligência emocional, a saúde emocional na nossa pauta de trabalho, na nossa pauta de conteúdos aqui do Digital é Poder. May, muito obrigada, gratidão mesmo. Gratidão. Muito obrigada. Então, respira. Não pira, respira. Não pira, respira. Digital é Poder Cast vai ficando por aqui, sempre uma alegria ter a sua companhia. Lembre-se de se deixar o seu like, deixar a sua pergunta, o seu comentário, sua observação e também se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você ser avisado toda vez que tivermos conteúdos novos por aqui. Nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço, aliás, beijos digitais e até o próximo.